Testemunho CCB, o ancião que viu o fogo descendo, quando o Pentecostes se repetiu na congregação. Capítulo 1, o chamado na madrugada. O sol ainda não havia raiado sobre a pequena cidade de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, quando o irmão Jeremias, um ancião de 78 anos da Congregação Cristã no Brasil, CCB, foi despertado por um sonho tão vivo que lhe arrancou o sono. Em sua visão, ele viu o templo da congregação envolto em chamas celestiais, não como um incêndio destruidor, mas como línguas de fogo pairando sobre os irmãos, assim como no dia de Pentecostes, Atos 2, 1, 4. O rosto do irmão Jeremias brilhava com um suor frio quando abriu os olhos. Sua esposa, irmã Maria, que dormia ao seu lado, percebeu sua agitação. Jeremias, o que foi, meu velho? Perguntou ela, ainda sonolenta, enquanto acendia a lamparina de querosene que iluminava o quarto humilde. Maria, eu vi fogo. Fogo do céu. Sua voz tremia. Não era fogo comum, era como no tempo dos apóstolos. Deus vai fazer algo grande entre nós. Maria, uma mulher de fé inabalável, sentou-se na cama e segurou as mãos calosas do marido. Então nós temos que orar, velho. Se Deus está falando, é porque Ele quer que estejamos preparados. Sem perder tempo, o casal ajoelhou-se ao lado da cama de madeira rústica, feita pelas próprias mãos de Jeremias décadas atrás. O chão de terra batida do quartinho parecia tremer sob seus joelhos enquanto ele clamava. Senhor, se é da tua vontade, repete aqui o que fizeste em Jerusalém. Dá-nos o teu espírito com poder. Do lado de fora, os galos começavam a cantar, anunciando o amanhecer. Mas dentro daquele lar simples, algo muito maior estava prestes a começar. Capítulo 2. O Templo e os Sinais dos Tempos. A Congregação Cristã em Boa Esperança do Sul era um prédio modesto, de alvenaria branca, com bancos de madeira envernizada pelo tempo. Não havia luxo, mas havia glória. O púlpito, feito de mogno escuro, era o lugar onde a palavra de Deus era pregada com unção. Nas paredes, apenas os versículos bíblicos pintados à mão pela irmã Clara, uma artista que doava seu talento para a obra do Senhor. Naquela manhã de domingo, 12 de março de 1989, o irmão Jeremias chegou mais cedo que o habitual. Ele não conseguia tirar da mente a visão da noite anterior. Enquanto varria o pátio do templo com uma vassoura de palha, o diácono Paulo, um homem forte, de mãos grossas de tanto trabalhar na roça, aproximou-se. Irmão Jeremias, o senhor está quieto hoje. Alguma coisa errada? Não, meu filho. É que Deus me mostrou uma coisa. Hesitou, como se temesse ser julgado. Eu vi fogo descendo sobre este lugar. O diácono Paulo parou de arrumar as cadeiras e olhou fixamente para o ancião. Fogo, irmão? Como assim? Como no dia de Pentecostes. Línguas de fogo sobre cada um de nós. Paulo, que era um homem prático, coçou a barba por fazer e suspirou. Bem, se Deus quer, Ele faz. Mas o Senhor acha que isso vai acontecer hoje? Não sei, filho. Mas sinto que algo está para mudar. Enquanto conversavam, as irmãs da mocidade começaram a chegar, vestidas com seus vestidos longos e modestos, cabelos presos em coques, como mandava a tradição da CCB. A irmã Ruth, uma jovem de 19 anos, recém-batizada, cumprimentou-os com um sorriso tímido. Bom dia, irmãos. Hoje parece que tem algo diferente no ar. Tem sim, filha, respondeu Jeremias com um brilho nos olhos. Tem o sopro de Deus. Capítulo 3. A reunião que mudaria tudo. Às 9h30, o templo já estava lotado. Os hinos da harpa cristã ecoavam pelas paredes, cantados a capela sem instrumentos como era o costume. O presbítero Silas, um homem severo, mas cheio do espírito, liderava o culto com voz firme. Cantemos o hino 45. Vem, Espírito Santo, vem. Enquanto os irmãos entoavam as estrofes, Jeremias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se o ar dentro do templo estivesse carregado de eletricidade divina. De repente a irmã Ana, uma senhora de 60 anos que sempre sentava na primeira fileira, começou a chorar sem motivo aparente. Seu corpo tremia, e ela murmurou. Glória a Deus! Ele está aqui! O presbítero Silas, percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo, interrompeu o canto e disse. Irmãos, parece que o Senhor quer falar conosco hoje. Vamos nos ajoelhar em oração. Todos obedeceram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, de repente, um vento forte começou a soprar dentro do templo, mesmo com as portas e janelas fechadas. As páginas das Bíblias abertas sobre os bancos viraram sozinhas, como se uma mão invisível as tocasse. É o Espírito! Gritou o irmão Tiago, um jovem recém-convertido. E então, aconteceu. Capítulo 4. O fogo que não queima. Do teto de madeira, pequenas chamas azuis começaram a descer, pairando sobre a cabeça de cada irmão.
Não queimavam, não consumiam, mas brilhavam com uma luz sobrenatural. Alguns caíram de joelhos, outros começaram a falar em línguas estranhas, como no dia de Pentecostes. A irmã Clara, que estava ao lado de sua filha de 12 anos, Lúcia, segurou a menina pelos ombros enquanto ambas tremiam sob a unção do Espírito. Mãe, o que é isso? Perguntou Lúcia com os olhos arregalados. É Deus, minha filha. É Deus derramando seu Espírito sobre nós. O presbítero Silas, que já havia visto muitas coisas em seus 40 anos de ministério, caiu de rosto em terra, chorando como uma criança. Senhor, perdoa minha incredulidade. Eu nunca imaginei ver isto em minha vida. O irmão Jeremias, que estava no fundo do templo, sentiu as chamas tocarem sua testa. Uma paz indescritível encheu seu coração, e ele começou a profetizar. Assim diz o Senhor, este é o início de um novo tempo para minha igreja. Como fiz nos dias dos apóstolos, farei novamente. Não temais, pois eu estou convosco até a consumação dos séculos. Os irmãos choravam, riam, adoravam. Alguns viam visões, outros recebiam revelações. O diácono Paulo, que antes duvidara, agora estava prostrado no chão, clamando por misericórdia. Deus, eu não sou digno, mas se tu queres me usar, aqui estou. Foram 3 horas de manifestação sobrenatural. Quando finalmente o fogo celestial se retirou, todos ficaram em silêncio reverente. Ninguém queria sair dali. Ninguém queria que aquele momento acabasse. Capítulo 5. O impacto na cidade. A notícia do que acontecerá no templo da CCB se espalhou como fogo em palha seca. Até os não crentes começaram a comentar. Dizem que os crentes da congregação viram fogo descendo do céu. Falava seu João, o dono da mercearia, enquanto servia café para os fregueses. Fogo? Isso é coisa de macumbeiro. Retrucou Dona Marisa, uma católica devota. Não, dona. Eles não são assim. São gente direita. E tem mais, dizem que até os doentes estão sendo curados lá. E era verdade. Na terça-feira seguinte, durante a reunião de oração, a irmã Marta, que há anos sofria de artrite severa, levantou-se dos bancos e começou a caminhar sem dor. Irmãos, eu não sinto mais nada. Ela gritou, erguendo as mãos. Deus me curou. O doutor Carlos, médico da cidade, cético, foi chamado para examinar Marta. Depois de apalpar suas articulações, ele ficou pálido. Isso não tem explicação médica. Ele engoliu em seco. As juntas dela estavam destruídas. E agora estão normais. A partir daí, multidões começaram a lotar o templo. Até pastores de outras denominações vieram ver o que estava acontecendo. Alguns se converteram, outros saíram confundidos, mas ninguém saiu indiferente. Capítulo 6. A perseguição e a fé inabalável. Nem tudo foram rosas. O padre local, incomodado com o crescimento da CCB, começou a pregar contra eles nos sermões dominicais. Esses falsos profetas estão enganando o povo com milagres falsos. Ele vociferava do púlpito. Alguns fiéis católicos começaram a perseguir os irmãos da congregação, jogando pedras no templo e gritando ofensas. Mas os crentes não revidavam. Em vez disso, oravam por seus perseguidores. Uma noite, enquanto o irmão Jeremias voltava para casa após uma reunião, foi interceptado por 3 homens bêbados. Velho louco, para de encher a cabeça dos outros com suas mentiras. Gritou um deles, empurrando contra a parede. Jeremias, frágil, mas cheio do espírito, olhou nos olhos deles e disse: Meus filhos, Jesus morreu por vocês também. Ele os ama. Os homens, confusos com aquela resposta, acabaram desistindo da agressão e foram embora murmurando: Esse velho é doido, mas tem alguma coisa nele. Capítulo 7. O legado do fogo. Anos se passaram. O irmão Jeremias faleceu em paz, aos 92 anos, mas seu testemunho nunca foi esquecido. A congregação de Boa Esperança do Sul tornou-se um farol espiritual, atraindo pessoas de cidades vizinhas. A irmã Ruth, aquela jovem que estava presente no dia do fogo, hoje é uma anciã respeitada, e conta a história para as novas gerações. Crianças, Deus não mudou. Ele ainda derrama seu espírito sobre aqueles que o buscam de todo o coração. O fogo que vimos não foi só para nós. Foi um sinal de que ele está vivo e atuante. E toda vez que o hino 45 é cantado na congregação, os mais velhos choram, lembrando daquele dia em que o céu se abriu sobre eles. Epílogo, uma chamada para hoje. Hoje, em um mundo cheio de distrações e friezas espirituais, a história do fogo que desceu na CCB serve como um lembrete poderoso. Deus ainda faz o sobrenatural. Ele ainda fala. Ele ainda derrama seu espírito. A questão é: estamos preparados para receber? Senhor, faz em nós hoje o que fizeste naquele dia. Derrama teu fogo. Renova nossa fé. E que a tua glória seja vista novamente entre o teu povo. Amém.
Este testemunho é baseado em relatos reais de manifestações do Espírito Santo em congregações da CCB ao longo dos anos. Nomes e locais foram alterados para preservar a privacidade, mas a essência da história é verídica. Testemunho CCB, o ancião que viu fogo descendo. Pentecoste se repetiu na congregação. O silêncio antes da tempestade. Os dias que antecederam aquele cultinho de quarta-feira eram comuns, mas carregados de uma estranha expectativa. O irmão Elias, um dos anciãos mais respeitados da congregação, havia sonhado 3 noites seguidas com o mesmo cenário, um fogo que não queimava mas purificava. No sonho, ele via o salão da igreja cheio de uma luz dourada, e uma voz sussurrava: "Preparem-se, pois eu virei como fogo." Na manhã daquele dia, enquanto varria o pátio da congregação, irmão Elias parou, apoiou-se na vassoura e olhou para o céu. As nuvens estavam cinzentas, pesadas, como se carregassem algo mais do que chuva. Ele sentiu um arrepio na nuca. "Senhor, se é para hoje, dá-me forças", murmurou, fechando os olhos por um instante. Dona Maria, sua esposa, percebeu sua inquietação enquanto preparava o café. "O que foi, Elias? Você está pálido como um pano de chão?", perguntou, servindo-lhe uma xícara fumegante. "Nada, mulher. Só acho que hoje vai ser diferente", respondeu, tomando um gole sem tirar os olhos da janela, como se esperasse ver algo além das árvores do quintal. Ela não insistiu. Depois de 42 anos de casamento, havia aprendido que quando o espírito mexia com o coração do marido, era melhor esperar em silêncio. O cultinho que começou como sempre. Às 19h30, o salão já estava quase lotado. As irmãs da mocidade arrumavam os bancos, os irmãos da porta distribuíam os inários, e o coro ensaiava baixinho o hino de abertura. O irmão João, o dirigente da noite, subiu ao púlpito com sua Bíblia desgastada nas mãos. "Boa noite, irmãos. Vamos abrir com o hino 12, vem, Espírito Divino", anunciou, ajustando os óculos. Os fiéis levantaram-se e as vozes encheram o salão. "Vem, Espírito Divino, vem, Luz Divinal. Vem, Pai dos pobres, vem, Doador Celestial." Mas algo estava diferente. Não era só a afinação do coro, nem a devoção habitual. Havia uma presença no ar, como se o próprio salão respirasse. Alguns irmãos trocaram olhares, outros apertaram mais forte seus inários. Irmã Clara, uma senhora de 87 anos que raramente faltava aos cultos, segurou o braço da neta e sussurrou: "Menina, hoje tem cheiro de céu aqui." A moça, criada na igreja mas já um pouco cética depois de anos estudando na cidade grande, apenas sorriu, sem entender. Mas quando o hino terminou e o irmão João começou a oração, ela sentiu algo estranho. Suas mãos começaram a formigar, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus dedos. O momento em que o céu se abriu. A oração do irmão João era simples, mas carregada de uma urgência incomum. "Pai, nós não somos dignos, mas te pedimos, visita-nos hoje. Não nos deixe sair daqui como entramos. Toca nossos corações, Senhor. Faz em nós o que só tu podes fazer." De repente, um vento forte sacudiu as portas da igreja, embora do lado de fora não houvesse nenhuma brisa. As cortinas das janelas inflaram como velas e o irmão Elias, sentado na primeira fileira, sentiu seu coração disparar. "É agora", pensou, fechando os olhos com força. Foi então que o primeiro raio de luz atravessou o teto. Não era como a luz do sol, nem como um reflexo. Era um clarão vivo, dourado e azulado, que parecia dançar sobre as cabeças dos fiéis. Alguns gritaram, outros caíram de joelhos. A irmã Clara levantou as mãos trêmulas e exclamou: "Glória a Deus! É o fogo do Pentecostes." O irmão Pedro, um jovem obreiro recém-consagrado, sentiu suas pernas fraquejarem. Ele havia lido sobre avivamentos, ouvido testemunhos, mas ver aquelas chamas pairando sobre os irmãos, sem queimar, sem consumir, apenas tocando, era demais. Ele caiu de rosto no chão, chorando como uma criança. "Perdoa-me, Senhor, perdoa-me", repetia entre soluços. Ao seu lado, a irmã Ana, uma mulher que havia perdido o filho há 2 anos e quase abandonado a fé, sentiu uma mão invisível tocar seu ombro. Uma paz tão profunda a invadiu que pela primeira vez desde o velório, ela sorriu. "Meu Deus, ah meu Deus", foi tudo o que conseguiu dizer. O ancião e a visão no Altíssimo. Enquanto o salão era tomado por choros, línguas estranhas e exclamações de louvor, o irmão Elias teve uma visão. Ele se viu de pé, não mais no salão da congregação, mas em um grande campo aberto, onde milhares de pessoas estavam reunidas. No centro, uma coluna de fogo subia até os céus, e uma voz trovejou: "Isto é apenas o início. Assim como fiz com os apóstolos, farei com os que me buscarem nos últimos dias. Mas atenção, muitos verão e não crerão. Outros crerão, mas se esquecerão."
poucos permanecerão firmes até o fim. Quando a visão terminou, o irmão Elias abriu os olhos e viu o irmão João ainda de joelhos com as mãos levantadas, mas agora em chamas. Não eram chamas de fogo terreno, eram línguas de fogo espiritual, dançando sobre seus dedos como no dia de Pentecostes. Irmãos, gritou Elias, levantando-se com dificuldade. Não é só para nós. Deus está nos dizendo que isto é para a igreja toda. Precisamos clamar por mais. Sua voz, antes frágil pela idade, agora soava como um trovão. Os fiéis, mesmo os mais céticos, sentiram algo estremecer dentro de si. Os efeitos do fogo, milagres e mudanças. Nos dias que se seguiram, a congregação nunca mais foi a mesma. A irmã Ana, que havia perdido a fé, voltou a sorrir. Na semana seguinte, ela testificou que, naquela noite, sentiu o filho falecido lhe dizer: "Mãe, eu estou com Jesus. Não chore mais." Desde então, ela passou a visitar outras mães enlutadas, levando-lhes consolo. O irmão Pedro, que antes duvidava de sua vocação, sentiu um chamado tão forte que 3 meses depois, foi enviado como missionário para uma região remota do norte do país. Sua última carta à igreja dizia: "Aqui o fogo que vimos naquela noite queima ainda mais forte. Deus está fazendo coisas que nossos olhos não podem ver, mas nossos corações sentem." A jovem neta da irmã Clara, que antes achava os cultos ultrapassados, começou a ter sonhos proféticos. Em um deles viu uma grande onda cobrindo a terra, e uma voz disse: "Isto é a última chamada." Ela abandonou seus planos de mudar para a capital e dedicou-se a evangelizar os jovens da cidade. O irmão João, cujo corpo havia sido tocado pelas chamas, desenvolveu um dom de cura. Não era algo espalhafatoso, ele impunha as mãos, orava em silêncio, e as pessoas eram saradas. Médicos da cidade, inicialmente céticos, passaram a encaminhar pacientes sem esperança para ele. Muitos voltavam curados. Mas nem tudo foi fácil. Alguns irmãos, assustados com a intensidade da manifestação, afastaram-se. Outros, como o irmão Tomás, um diácono rigoroso, começaram a questionar: "Isto não é de Deus? Fogo do céu? Isto é coisa de emocionado, de gente que não sabe discernir os espíritos", disse ele em uma reunião de obreiros. O irmão Elias, com paciência, respondeu: "Tomás, você esteve lá. Você viu. O que mais precisa para crer? Preciso que isto esteja na Bíblia", retrucou o diácono, batendo a mão sobre a mesa. "E está, irmão, em Atos 2, em Êxodo 3, em 1 Reis 18. Deus não mudou. Só porque não vimos antes não significa que ele não pode fazer hoje", argumentou a irmã Clara com uma firmeza que surpreendeu a todos. Tomás não se convenceu imediatamente, mas, semanas depois, enquanto orava sozinho em casa, teve uma visão. Viu a si mesmo como um dos fariseus que viam Jesus fazer milagres e ainda assim endureciam o coração. Aquela noite, ele chorou até adormecer. O culto de ação de graças, 1 ano depois. Exatamente 1 ano após aquela noite, a congregação se reuniu para um culto especial de ação de graças. O salão, que antes cabia 200 pessoas, agora estava lotado com mais de 500, muitos vindos de cidades vizinhas após ouvirem os testemunhos. O irmão Elias, agora mais frágil fisicamente, mas com os olhos brilhando como nunca, subiu ao púlpito com a ajuda de sua bengala. "Irmãos, hoje não vamos lembrar apenas do que aconteceu há 1 ano. Vamos celebrar o que Deus continua fazendo. Porque o fogo não se apagou, ele só se espalhou", disse com a voz embargada. Em seguida, vários irmãos subiram para dar seus testemunhos. A irmã Rosa, que havia sido diagnosticada com um tumor inoperável, mostrou os exames recentes, sem sinal de doença. O irmão Mateus, um alcoólatra que havia abandonado a família, contou como, naquela noite, sentiu uma mão arrancar o desejo pela bebida de seu coração. "Desde então não toquei em uma gota. Minha esposa voltou, meus filhos me perdoaram, e hoje sou um homem novo." A jovem Lúcia, que havia tentado suicídio após ser abandonada pelo noivo, testificou: "Aquele fogo queimou a dor dentro de mim. Hoje sou livre." Quando o coro entoou o hino 45, que momento glorioso! Não houve um olho seco no salão. Os mais velhos, como sempre, choravam. Mas desta vez, os jovens também. As lições que ficaram. Nos anos que se seguiram, a congregação aprendeu algumas lições profundas. Deus não se limita aos nossos conceitos. Muitos achavam que milagres assim só aconteciam nos tempos bíblicos. Mas Deus não está preso ao passado. 2. O avivamento exige preparação. Aquela noite não foi obra do acaso. Foi resultado de orações, jejuns e corações quebrantados que por anos clamaram por mais de Deus. 3. O fogo prova, mas também purifica. Alguns não suportaram a intensidade e se afastaram.
Outros, como o irmão Tomás, precisaram ser confrontados em sua incredulidade. Mas aqueles que permaneceram saíram transformados. 4. O verdadeiro avivamento não é para ser guardado. Muitos irmãos sentiram o chamado para levar aquilo que viram a outras cidades, outras congregações. O fogo não era para ser contido, era para ser espalhado. O legado do ancião que voou fogo. O irmão Elias faleceu 5 anos depois, em paz, aos 92 anos. Seu último pedido foi que em seu velório cantassem o hino 45. Quando seu caixão foi baixado à terra, um fenômeno estranho ocorreu. Apesar do dia nublado, um raio de sol atravessou as nuvens e iluminou apenas aquele ponto do cemitério. Alguns disseram que era coincidência. Outros, como a irmã Clara, sorriram e murmuraram: é ele. Sempre foi ele. Hoje, naquela congregação, toda vez que o hino 45 é cantado, os mais velhos choram. Os jovens que não estavam lá sentem algo que não podem explicar. E às vezes, nas noites de oração mais intensas, alguns juram ver pequenas chamas dançando sobre as cabeças dos irmãos. Uma chamada para os dias de hoje. Em um mundo onde muitos buscam emoções baratas, onde a fé é reduzida a rituais vazios ou a um mero seguro celestial, a história do fogo que desceu na CCB nos desafia. Deus ainda quer se manifestar, mas será que estamos dispostos a pagar o preço? Jejum, oração, quebrantamento não são opcionais para quem deseja ver o sobrenatural. O fogo de Deus não é para ser controlado. Ele queima o que precisa ser queimado: orgulho, incredulidade, pecado oculto. Muitos querem o poder, mas não querem a purificação que vem com ele. Avivamento verdadeiro deixa marcas. Não é um evento de um dia, mas uma mudança de vida. Quantos de nós, após uma experiência espiritual, voltamos à mesma rotina? Hoje, enquanto você lê este testemunho, pergunto: se Deus quisesse derramar seu fogo sobre você, sobre sua igreja, você estaria pronto? Ou, como muitos naqueles dias, você também diria: isto não é para hoje. Oração final. Senhor Jesus, assim como fizeste naquela congregação, faz conosco. Não nos deixes satisfeitos com uma fé morna, com culto sem poder, com uma vida cristã sem marcas do teu toque. Derrama teu fogo sobre nós. Queima o que precisa ser queimado. Purifica o que precisa ser purificado. E usa-nos como usaste aqueles irmãos, para levar tua glória a um mundo que tanto precisa de ti. Amém. Este testemunho é baseado em relatos reais de manifestações do Espírito Santo em congregações da CCB e outras denominações pentecostais ao longo das décadas. Embora nomes e locais tenham sido alterados para preservar a privacidade, a essência dos fatos é verídica e reflete o poder de Deus que ainda opera nos dias de hoje.